E eu te conto que a concessionária TIC-Trens deve obter nos próximos dias a licença para começar as obras do trem Intercidades entre a capital paulista e a cidade de Campinas. O documento está na reta final de análise pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O Expresso São Paulo-Campinas deve entrar em funcionamento em 2031 e promete completar o percurso em 64 minutos e os trens devem atingir uma velocidade de até 140 km por hora. Ao todo, serão 22 trens, sendo 15 vindos da China para fazer esse serviço expresso entre a capital e a maior cidade do interior. Já os outros 7 trens serão para o trem que vai rodar direto entre Jundiaí e Campinas. Leiloada em 2024, essa concessão é uma PPP de aproximadamente 14 bilhões de reais, com aporte do governo estadual e também do consórcio vencedor desta disputa. E a marca TIC-Trens já está em alguns trens na Grande São Paulo, por exemplo, os trens da linha Rubi. E olha, hoje não é uma segunda-feira qualquer, porque hoje é uma segunda-feira de estreia. E de estreia de um amigo, de Daniel Rittner. Rittner, ó, que estreia. Hoje estreia o CNN Infra, que é essa nova vertical da CNN, que vai trazer todo o noticiário para uma plataforma diferente, é multiplataforma, está no digital, mas também está na televisão, e que honra estar trabalhando junto com o Rittner. Já trabalhamos juntos em outras casas, mas aqui abrindo uma frente completamente inédita para o noticiário de infraestrutura, que, primeiro, é super importante para um país como o Brasil, que requer infraestrutura, mas que tem ganhado cada vez mais importância porque, de fato, tem trazido muita grana, tem atraído muita grana. E que bom ter esse projeto nas mãos desse cara aqui, que é um dos jornalistas mais competentes do Brasil, Rittner. Que bom. Naka, muito obrigado. Assim, preciso passar no camarim de novo, porque a roupa não é suficiente para estar aqui do seu lado. Muito obrigado mesmo pelo carinho, mas isso mostra o quanto é importante essa nossa aposta na CNN Infra, no agro, que a gente acabou de começar também, que são essas duas locomotivas do Brasil que estão carregando o PIB nacional, mas que tem tanto desafio pela frente que a gente precisa mostrar e falar sobre isso. Agora, a gente aqui é informação e o Rittner já traz uma informação interessantíssima, que é o desconforto na relação entre o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, e o Palácio do Planalto, sobre dinheiro destinado à infraestrutura de São Paulo. Me pareceu, quando eu li essa história, que é um pouco de infra com sabor eleições, será? Naka, é muito curioso isso. Deixa eu tentar começar pelo começo aqui e a gente chega na política. Primeiro, mais importante, grandes obras de infraestrutura, como é o caso do que a gente vai falar aqui, projetos bilionários, qualquer projeto aqui está na casa dos vários bilhões, não se faz normalmente com um orçamento corrente. Você não pega um orçamento, tira esse orçamento do orçamento corrente e bota esses recursos num projeto. Você se financia no longo prazo. E é muito natural que os estados, assim como o setor privado, batam nas portas do BNDES, do Banco do Brasil, das instituições multilaterais para pegar esse dinheiro. O que está acontecendo ali com... Vamos falar do que a gente está falando. A gente está falando do túnel Santos-Guarujá, que foi leiloado no ano passado, um financiamento de 2,6 bilhões de reais. Que em tese é uma obra bipartite, metade federal. Metade. Mas a metade do governo estadual, o governo estadual está pedindo um financiamento federal da União. Okay. O trem Intercidades e 2 expansões do metrô de São Paulo, linha 2 verde e linha 4 amarela. O Estado de São Paulo foi bater na porta do BNDES, por exemplo, para o túnel Santos-Guarujá para captar esses 2,6 bilhões de reais. Resposta foi negativa. O governo de São Paulo, então, vai ao Banco do Brasil para pedir esse mesmo crédito. Consegue, o Banco do Brasil dá o ok e concede um crédito de 23 anos. Mas, para isso, precisa do aval do Tesouro Nacional. E aí é que começa a complicar. O Tesouro Nacional pega esse processo e, segundo o governo de São Paulo, em bom português, senta em cima. Não é sentar em cima de não dar resposta. É de, conforme um aliado de Tarcísio de Freitas, com quem eu conversei,
é você pedir uma espiral infinita de documentações em que você não acaba nunca. Você responde uma coisa, vem outra. Responde outra coisa, vem um terceiro pedido. E assim sucessivamente você não consegue chegar finalmente no dinheiro. Linha 2, expansão em 3 estações. O BNDES, em fevereiro de 2025, aprovou um crédito. 2,4 bilhões de reais. Fevereiro de 2025. 13 meses depois, o que aconteceu? O contrato não foi assinado, o dinheiro, obviamente, não saiu. Tem financiamento do Banco Mundial também, 400 milhões de dólares para a linha 4 do metrô, que vai se expandir em 2 estações até Taboão da Serra, e para os sistemas da linha 2 verde, essa mesma linha 2 que está encalacrado ali o financiamento. O que aconteceu no ano passado? O Tesouro Nacional deu um parecer favorável, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu um parecer favorável, foi para a Casa Civil. Por quê? Porque precisa, como todo financiamento internacional, precisa do aval do Senado. O Palácio do Planalto precisa mandar para o Senado aprovar esse financiamento. A Casa Civil não mandou. Isso em 2025. Volta para o Ministério da Fazenda. Os pareceres têm validade só até abril. Aí a diretora no Brasil do Banco Mundial, Cecília Fruman, manda uma carta para Tarcísio de Freitas dizendo o seguinte, falou assim, meu amigo, é abril, e aí? Né? E aí? E aí o governo de São Paulo diz o seguinte, falou assim, eu entrei numa espiral infinita de pedidos e eu não consigo destravar esse financiamento. Portanto, aquele financiamento de 2,6 bilhões de reais, por exemplo, do túnel Santos-Guarujá, que eu preciso fazer um aporte, é uma PPP, você lembra que você comentou aqui? PPP, é uma parceria público-privada, precisa de um aporte para a concessionária. Esse aporte, contratualmente, precisa ser feito até 31 de março, é daqui a 15 dias. Esse financiamento não vai sair daqui a 15 dias, não vai sair. Então, o que o governo está fazendo? O governo de São Paulo tem uma minuta de decreto já pronta para remanejar 2,6 bilhões de reais do orçamento para pagar a concessionária. Não vai deixar de pagar a concessionária, porque senão vai dar inadimplência contratual. No início de uma concessão do túnel Santos-Guarujá, projeto super emblemático, não vai fazer isso. Vai remanejar, mas remanejar significa faltar dinheiro para outra obra. Entre nós aqui, a obra que vai faltar dinheiro é a linha 19 Celeste do metrô, que está começando. Vai demorar mais para começar. Então é esse o drama. Fui bater lá no Ministério da Fazenda. Fazenda, o que está acontecendo? Acho só importante trazer isso aqui. E aí, a Fazenda traz uma série de argumentos que a gente precisa prestar atenção também. Dizer o seguinte, falou assim, olha, eu tenho aqui 5 pendências e aponta detalhadamente quais são as pendências do governo de São Paulo para com o Ministério da Fazenda, que seriam o motivo da Fazenda reter e não dar o aval. E aí você tem até o que me chamou a atenção ali um ponto, que é um parecer, formalização de um parecer jurídico do governo de São Paulo e a declaração formal do chefe do Poder Executivo pedindo esse financiamento. Declaração formal do chefe do Poder Executivo é a assinatura de Tarcísio de Freitas. Vocês estão dizendo, você está pedindo aqui um empréstimo, faltou a assinatura do governador. Então, isso tudo que a gente está contando gera, independentemente de quem tem a razão, não sou capaz de dizer quem tem a razão, é o governo de São Paulo que está se queixando da demora, é a Fazenda e o BNDES que estão dizendo eu nunca emprestei tanto para o governo de São Paulo, então você não pode me acusar de interferência política. Né? Quem tem a razão, eu não sei, não estou lá dentro para saber. O que dá para perceber é que essa relação, que sempre foi absolutamente republicana entre Tarcísio de Freitas e Lula, Tarcísio de Freitas já chegou a nos dizer aqui numa entrevista para a CNN que ele era rival político, adversário, não inimigo de Lula. E é assim que as coisas devem ser mesmo, né? Assim que as coisas devem ser. A gente percebe que as áreas técnicas hoje absolutamente não estão se entendendo, e isso, será que já não é um prenúncio de uma campanha, um duelo disputadíssimo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que fizeram uma campanha absolutamente limpa em 2022. Parecia que a gente estava aqui... Nos nórdicos, países nórdicos. Nos países nórdicos. Será que agora vai ser diferente? Porque esse é o ânimo. Isso que eu estou contando aqui é o ânimo entre as áreas técnicas. Parece aquele meme do Homem-Aranha nas redes sociais. Fica um apontando para o outro e falando, se você está errado, você não fez isso, você não fez aquilo. É esse o clima que a gente está vivendo. Interessantíssima apuração de Daniel Richtner. E que bom termos, a partir de agora, a CNN Infra para poder acompanhar de perto esse tipo de debate, porque, no fim,
E no fim, ao cabo, é de interesse público tudo isso. E por isso que Daniel Richtner está aqui com a gente. Aqui no CNN Money, estreia nesta segunda, às 7h45 da noite, o Alta Voltagem, que é um dos programas semanais novos desta nova vertical e que, neste caso, é dedicado à cobertura do setor de energia. O programa vai ter formato de entrevista especial e vai discutir os principais temas que movimentam o setor energético no Brasil e no mundo, incluindo geração, distribuição, transição energética, expansão de fontes renováveis e todo o ambiente regulatório do setor. O convidado da estreia deste programa é ninguém mais, ninguém menos que Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, o homem que manda e desmanda na energia aqui no Brasil. Durante a entrevista, ele traz a percepção dele sobre os desafios regulatórios, o avanço da transição energética aqui no Brasil e as perspectivas para a expansão da matriz elétrica no Brasil, além do papel da ANEEL na modernização do mercado de energia. É daqui a pouquinho, 7h45, estreia no CNN Money, estreia de Daniel Richtner nesta vertical. Richtner, obrigado. Muito obrigado e já posso te garantir, tá? Tem lead na entrevista, como a gente disse, tem manchete. Então, manchete. Daqui a pouquinho, hein? Fique aí no CNN Money.